Em vez disso, vocês devem dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Esse texto está em Tiago, capítulo 4, versículo 15. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. No final dessa reflexão, estaremos orando juntos. E se você quiser, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim, mais pessoas estarão orando por você. Nesse texto que separei para a nossa reflexão de hoje, estamos falando aqui sobre a dependência no Senhor. Esse versículo 15 do capítulo 4 de Tiago está inserido em um contexto no qual Tiago escreveu sobre as intenções do coração humano. Ele está dando aqui uma dica muito valiosa para nós, porque nós, assim como Deus nos criou, nós temos anseios, nós temos desejos. Nós, seres humanos, fazemos planos, projetos, nós almejamos conquistar coisas, alcançar posições, realizar sonhos. Isso faz parte da nossa natureza. Não há pecado nisso, desde que as nossas intenções tenham motivações corretas e não venham ferir princípios bíblicos. Lá na criação nós lemos que Deus ele criou todas as coisas. Ele criou também o planeta Terra e tudo o que nela há. Em seguida, ele criou o homem e ele colocou o homem no jardim que ele plantou no Éden para ele cuidar do jardim. Deus estabeleceu algumas leis, alguns mandamentos para o homem viver na terra. E uma ordem, uma lei que ele determinou para o homem foi a seguinte: que o homem deveria crescer, se multiplicar e dominar a terra. É isso mesmo, o homem recebeu da parte do próprio Deus, do Criador, essa ordem, esse mandamento de crescer, de se multiplicar e dominar a terra. Esse desejo que tem no coração do ser humano, de todos os nossos corações, tem no meu coração, tem no seu coração, esse desejo faz parte daquilo que Deus criou e está relacionado com esse mandamento que acabei de citar. Nós precisamos cumprir os mandamentos de Deus, assim como Deus colocou dentro do homem o anseio, o desejo pela eternidade, ele também colocou em nós um desejo, o anseio em conquistar, em crescer, em se multiplicar. E é por isso que nós temos desejos, nós temos planos, nós fazemos projetos, almejamos coisas, desejamos melhorar certas coisas nas nossas vidas, mudar a nossa vida, enfim, melhorar o nosso padrão de vida, independente de qual área seja. E aqui no capítulo 4, Tiago escreveu sobre isso, porque os homens, eles fazem os seus planos, porém, muitas pessoas, infelizmente, se esquecem de que a sua vida depende do Senhor. Muitas pessoas se esquecem de que toda a terra e tudo o que nela há estão debaixo do poder e da autoridade de Deus. Tudo depende do Senhor. E aqui eu vou ler para você entender um pouco mais do contexto a partir do versículo 13. Veja o que está escrito: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Vocês são apenas como neblina que aparece
por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Observem que a partir do versículo 13 eu li até o versículo 15 e nós vemos que o contexto, o assunto em questão são os planos dos seres humanos. Aqui no versículo 13 ele deixou bem claro: vocês dizem que hoje ou amanhã nós iremos para tal cidade e lá vamos passar algum tempo, como por exemplo um ano, e vamos negociar e vamos ter lucros. Aí ele faz aquela questão: vocês não sabem o dia de amanhã. O que é a vossa vida? Vocês são apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Aqui ele está alertando quanto à velocidade, quanto à pequenez do tempo que dura a nossa vida. Que a nossa vida, olhando de um certo contexto, ela é insignificante no sentido de que ela é muito pequena. Ele comparou aqui que a nossa vida ela como uma neblina. Nós vemos a neblina e facilmente, rapidamente, essa neblina pode ser dissipada ou por um vento ou até mesmo pelo surgir do sol. Assim é a nossa vida. E também, conforme diz aqui no texto, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós precisamos entender que Deus ele está acima de tudo. Ele criou tudo e todas as coisas. Deus ele é soberano, ou seja, ele está acima de tudo. Ele é quem determina tudo. Ele é quem permite que todas as coisas aconteçam. E é ele também é quem impede que as coisas aconteçam. É ele é quem libera a bênção. É ele é quem libera a maldição. É ele é quem determina quem e quando e onde vai nascer alguém. É ele é quem determina quem, quando e onde vai morrer alguém. Ele é quem determina os dias, os anos de nossas vidas. É ele é quem decide todas as coisas. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas. Ele fez também o rico, ele fez também o pobre. Ele é quem determina ou permite que alguém vai ser rico ou que alguém vai ser pobre, que alguém vai prosperar ou que alguém vai empobrecer, que alguém vai ser abençoado ou se alguém vai ser amaldiçoado. Precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo depende dele. Esse é um dos pontos que Tiago escreveu aqui, está registrado no capítulo 4, que nós precisamos entender. E é por isso que ele deixa essa instrução. Nós não devemos dizer, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. Ao contrário disso, nós devemos dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. Não só viveremos, mas também faremos isso ou faremos aquilo. Eu acredito que você já viu ou conheceu ou até mesmo conhece que pessoas que falam dessa maneira. Tudo que elas vão fazer, elas colocam antes da frase, se Deus quiser. Por exemplo, vamos ter um encontro amanhã. Aí combinamos o horário, vamos encontrar ao meio-dia no horário do almoço. Então eu digo assim, ok, fique com Deus, até amanhã se Deus quiser. Ou então eu digo, amanhã eu chego lá na sua casa por volta de meio-dia, se Deus quiser. Ou, se Deus quiser, eu chego na sua casa no horário do almoço. Muitas pessoas têm essa prática. Essa prática nos traz muitos benefícios e ela também demonstra muitos pontos positivos na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa ela segue essa instrução que está aqui nesse texto do capítulo 4 de Tiago, no versículo 15, essa pessoa está demonstrando que ela reconhece a soberania de Deus, ou seja, que ele está acima de todas as coisas. Ela também, ao mesmo tempo, reconhece
que tudo o que ela faz, o que ela vive e o que ela vai fazer, o que ela vai viver, depende de Deus, depende da permissão de Deus, depende do sustento de Deus, depende da permissão de Deus. Esse é um ponto positivo, um dos vários pontos positivos em uma pessoa que entende esse requisito, esse ensino, essa instrução que Tiago nos deixou e está registrado na Bíblia Sagrada. Eu me lembro aqui de 3 exemplos. Um exemplo é que o Senhor permitiu, está no Novo Testamento. E os outros 2 exemplos é que o Senhor não permitiu, está no Antigo Testamento. O primeiro exemplo está lá no livro de Mateus, eu só não me lembro a referência exata. Ali está escrito que havia um leproso que chegou perto do Senhor Jesus Cristo e ele disse o seguinte para o Senhor Jesus: Senhor, se quiseres, eu serei curado. Eu posso ser curado. Então a Bíblia disse que Jesus Cristo olhou para ele, estendeu as mãos para ele, tocou nele e disse: eu quero, seja curado. Aí nós temos um exemplo de que o Senhor tem a soberania de todas as coisas. Ele é quem decide. Assim como aquele leproso falou: Senhor, se tu quiseres, eu posso ser curado. Ele reconhecia que dependia do querer de Deus. Nós também precisamos ter esse reconhecimento. E esse versículo 15 do capítulo 4 de Tiago, ele nos traz esse entendimento, esse tipo de ensino. Por isso, nós devemos dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora vamos para outro exemplo, um exemplo no qual o Senhor não permitiu. Por exemplo, Davi, em uma certa ocasião, Davi, ele engravidou uma mulher numa situação de adultério. Acredito que você conhece essa história na Bíblia. O filho de Davi, Salomão, ele é filho da mulher de um ex-soldado de Davi que se chamava Urias. Davi teve um problema, um relacionamento extraconjugal com essa mulher e adulterou e teve ali uma certa confusão. Ela engravidou e tentou forjar ali para que Urias, o marido dela, achasse que o filho fosse dele. Mas não deu certo o plano, então ele mandou matar Urias. Essa mulher, estando grávida, ela teve o filho e aquele filho adoeceu. A Bíblia diz que Davi, ele jejuou por alguns dias e aquele filho não viveu. Ele quis que aquele filho vivesse, mas Deus, ele não quis. Estou colocando este exemplo aqui do jejum porque nós temos muitos exemplos na Bíblia aonde as pessoas conquistaram as coisas através da oração e do jejum. Mas no caso de Davi, ele buscou algo da parte de Deus através do jejum e Deus não permitiu. Era algo que Deus não queria. Então, de uma forma indireta, nós temos aí um exemplo de algo que Deus não quis. Agora eu vou te falar algo relacionado também ao personagem Davi, diretamente no assunto de ele declarar que queria fazer algo, porém Deus não queria. A Bíblia relata que Davi, uma certa vez, pensou consigo mesmo: estou aqui governando sobre todo Israel, morando em um palácio, com luxo, com conforto, e a casa de Deus, o tabernáculo de Deus, está lá, feito com material simples, e ali está a arca de Deus, a tenda de Deus. Ele desejou fazer uma casa para Deus, um templo maravilhoso para Deus. Era o desejo de Davi. Mas Deus falou com Davi: você não vai construir um templo para mim, porque as suas mãos são sujas de sangue. Ou seja, Davi era um homem de guerra e ele matou muita gente. Então Deus falou: um templo será construído sim, mas vai ser através do seu filho Salomão. Então nós vimos aí um exemplo no qual Davi, ele quis fazer algo para Deus. Ele quis.
Inclusive, se não me engano, um dos seus profetas, eu acho que o nome dele é Natã. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Ele falou: vai, Deus é contigo, faça o que está no seu coração. Mas logo em seguida, Deus usa o profeta para corrigir essa fala, para falar com Davi que ele não iria construir o templo, era o filho dele que iria construir. Então Davi, ele não pensou: se Deus quiser, vou fazer isto para ele, vou construir um templo para ele. Davi era um homem temente a Deus, mas nesse caso ele não pensou assim. Se você ler a história de Davi, você vai ver que nas guerras que Davi fazia, ele consultava Deus se era para atacar o inimigo ou não, se era para seguir uma certa estratégia ou não. E Deus respondia a ele: pode ir que eu estou com você. Às vezes Deus respondia: não vá, dessa vez eu não irei, não vá. Às vezes Deus respondia: pode ir, mas faça isso, isso e assado, e dava a estratégia. É assim que nós devemos ser. Depender do Senhor, buscar da parte de Deus se Ele quer que nós façamos algo ou não. E no caso de não estarmos buscando algo, porque não tem como nós buscarmos de Deus se é para fazer as coisas do cotidiano, senão ficaríamos apenas orando e orando e orando até Deus nos responder. Sendo assim, nós devemos nas nossas falas, no nosso cotidiano, dizer: se Deus quiser, farei isso. Se Deus quiser, farei aquilo. É esse ensino que Tiago está trazendo aqui para nós. Então entenda isso. Se você tem temor a Deus, se você reconhece que a sua vida depende de Deus, que Deus está no controle de tudo e que tudo depende dele, tudo é sustentado por ele, com certeza você não vai ter dificuldades de entender esse ensino, essa instrução e colocar isso em prática. E isso aqui não é só algo de boca para fora, não é algo apenas para nós falarmos: se o Senhor quiser vai acontecer isso, se Deus quiser semana que vem eu vou viajar, se Deus quiser no mês que vem eu vou trocar de carro, se Deus quiser eu vou comprar uma nova casa. Não é apenas no falar, é também no agir. Tem coisas que nós precisamos saber se Deus verdadeiramente quer ou não, para nós tomarmos certas atitudes, certas ações, certas decisões, assumirmos certos compromissos e iniciarmos certos projetos. Então, eu espero que essa palavra tenha trazido luz no seu entendimento. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te glorificamos e te agradecemos por mais um dia meditando e refletindo na palavra do Senhor. Deus, nós te agradecemos por tudo, te agradecemos porque o Senhor nos sustenta e tudo está debaixo da autoridade do Senhor, do poder do Senhor e do controle do Senhor, inclusive nossas próprias vidas, o nosso próprio respirar, a nossa própria vida. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha lançar luz na nossa mente, no nosso coração, que nós venhamos ter temor do Senhor, meu Deus, que nós venhamos entender, meu Deus, que a nossa dependência está nas mãos do Senhor. A nossa vida, o nosso agir, o nosso viver, o nosso amanhã depende do Senhor. Pai querido, tira toda a ansiedade do nosso coração, toda dúvida, todo o medo, tudo aquilo que nos impede de crer no Senhor e depender do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Na tua palavra, meu Pai, está escrito que o reino de Deus pertence àqueles que são semelhantes às crianças, e as crianças têm pureza, inocência no coração, a ponto de confiarem nos seus pais, dependerem dos seus pais, não se preocuparem com as coisas que os adultos preocupam, porque, por natureza, elas sabem que os seus pais são os provedores. Assim eu peço que o Senhor coloque confiança nos nossos corações, para que nós venhamos depender do Senhor verdadeiramente, com a fé verdadeira e pura que vem do Senhor. Pai, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados, e por todas as vezes que não acreditamos no Senhor,
ou fizemos algo que não era para fazer, meu Pai, e não agradou ao Senhor. Deus, nós te pedimos que o Senhor continue nos dando direção. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor abençoe essa pessoa que está me ouvindo. Pai querido, eu peço a Ti que o Senhor dê a ela ânimo, disposição, dê a ela, meu Pai, sede de ler a Tua palavra, buscar ao Senhor todos os dias, de estar orando todos os dias, de estar frequentemente jejuando para que ela venha temer mais o Senhor, crer mais no Senhor, ter mais comunhão com o Senhor. Eu te peço também que o Senhor abençoe a casa dessa pessoa que está me ouvindo, abençoe a família, abençoe o casamento, abençoe o marido, a esposa, os filhos, os irmãos, os pais, abençoe os parentes, os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho, que o Senhor venha cessar toda inimizade, toda contenda, repreenda todo o mal que foi enviado para prejudicar a vida, a casa, a família, o trabalho dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha manifestar a presença do Senhor no lar dessa pessoa, no trabalho dessa pessoa e no lugar que ela está me ouvindo agora. E que a paz do Senhor prevaleça neste lugar. Deus querido, eu peço ao Senhor também que não falte a provisão financeira, que não falte a provisão material, não falte o alimento, não falte a roupa, e que o Senhor também, meu Deus, conceda a cura, conceda a saúde, que não falte saúde, que o Senhor venha operar, manifestar um milagre na vida dessa pessoa que está precisando. Pai, nós te agradecemos por tudo e, acima de tudo, seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus e também orando juntos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e não deixe de compartilhar para que mais pessoas também sejam abençoadas com a palavra de Deus. E se você é novo no canal e gostou desse vídeo, se inscreva e não esqueça de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.